nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a ação dos bioestimuladores ácido polialilático, hidroxapatita de cálcio e poliprolactona no rejuvenescimento cutâneo. A nossa orientadora é a doutora Rafaela de Oliveira. Bom, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano e ela apresenta diversas funções. Então, a pele, ela faz parte do sistema tegumentar e ela é o maior órgão do corpo em continuidade celular. Ela é dividida em camadas. Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, né? E cada camada ela é composta por um tecido diferente, sendo que a derme, ela que é responsável pela biossíntese do colágeno, que confere o volume à pele, ou seja, o preenchimento da pele. E ela tem várias funções. Ela é importante na comunicação do indivíduo com o ambiente externo, tem função de termorregulação, de revestimento e proteção. Bom, desde a antiguidade, a humanidade valoriza muito essa questão da juventude e ela vem buscando formas de parar ou retardar o envelhecimento. Então, a beleza, ela sempre foi muito importante para os indivíduos, né? E o processo de envelhecimento cutâneo, ele traz essas alterações como a perda do volume, o afinamento cutâneo e a perda de elasticidade. E o processo de envelhecimento, ele pode ser intrínseco ou extrínseco. O intrínseco, o cronológico, ele é influenciado por fatores genéticos, né? E ele é natural e inevitável. Então, com a idade, inicia-se esse declínio das funções do corpo, que é a redução das renovações celulares, a deformação das fibras elásticas, a redução da síntese de colágeno, né? E os fatores extrínsecos ou fotoenvelhecimento, eles ocorrem por fatores externos, né? Como a exposição excessiva aos raios ultravioleta, poluição, tabagismo, má alimentação. Então, diante de estudos acerca desses pilares do envelhecimento e a busca do rejuvenescimento, alguns procedimentos minimamente invasivos, eles revolucionaram esse tratamento para o rejuvenescimento facial. E dentre os preenchedores cutâneos, esses bioestimuladores de colágeno, eles ganharam popularidade. Eles vão desenvolvendo um volume facial que foi perdido, estimulando essa produção de colágeno dérmico. Bom, então a utilização dos bioestimuladores, conforme mostrado, ela está num momento assim de grande evidência, né, sendo um dos métodos bastante procurados para proporcionar uma pele mais jovial e mais natural. Então, nós podemos perceber um aumento significativo no uso dos bioestimuladores. O ácido polialilático, a hidroxapatita de cálcio e a poliprolactona, eles são bioestimuladores empregados atualmente na estética como promotores do rejuvenescimento cutâneo. E com base na relevância do uso desses preenchedores dérmicos no mercado estético atual, o objetivo do nosso trabalho foi investigar, por meio de uma revisão da literatura, a ação das substâncias denominadas bioestimuladores, que é o ácido polialilático, a hidroxapatita de cálcio, a policaprolactona, realizando uma análise comparativa entre essas três substâncias. Bom, revisão de literatura, a gente fez pesquisa na base de dados Portal CAPES, Google Acadêmico, PubMed. Foram selecionados artigos científicos e livros nos idiomas português ou inglês no período entre 2010 e 2020. Os termos utilizados na busca foram ácido polialilático, hidroxapatita de cálcio, policaprolactona e rejuvenescimento facial e estética. Então, a partir dessa busca, foram selecionados 34 materiais entre artigos e livros, e nós excluímos textos incompletos ou pagos que não tinham relevância ao tema, idiomas diferentes de português ou inglês e período anterior a 2010. Incluímos textos completos e gratuitos, relevância ao tema, idiomas português ou inglês e período de 2010 a 2020. Bom, dos materiais selecionados, 32 são artigos científicos publicados e 2 são livros da área. Entre esses materiais, 13 falam sobre o ácido polialilático, 7 sobre a hidroxapatita de cálcio, 9 sobre a policaprolactona e 5 abordam mais de um preenchedor. Bom, o ácido polialilático, nós vamos falar do ácido polialilático primeiro, ele é um preenchedor sintético, biocompatível, ele não provoca reação imunológica, tá? Ele é metabolizado em dióxido de carbono e água, é eliminado através da urina, das fezes e do sistema
Ele foi aprovado pelo FDA, que é uma agência federal do Departamento de Serviços Humanos dos Estados Unidos, com o nome de Sculpta. Ele foi aprovado em 2009. Inicialmente, ele era utilizado para tratamento da lipoatrofia associada ao HIV e, posteriormente, para fins estéticos no tratamento da perda volumétrica. Ele se apresenta como um poliofilizado, né, ou seja, sem partículas de água, em um frasco estéril contendo manitol não pirogênico, que é uma substância que melhora a liofilização das partículas, crosscarmelose, que é um agente emulsificante que ele serve para melhorar a reidratação, e micropartículas de ácido polilático, que elas variam de 40 a 63 micrômetros de diâmetro. Ou seja, esse tamanho ele é grande o suficiente para que não seja fagocitado por macrófagos e ele é pequeno o suficiente para utilizá-lo, injetá-lo através de agulha de calibre 26. Bom, a sua ação ela depende da resposta do organismo, ou seja, idade, sexo, qualidade da pele, a base da estrutura óssea, a alimentação, tudo isso influencia na ação do PLLA, né? E os efeitos eles não são imediatos, eles aparecem ao longo de meses pós-aplicação. O resultado ele é duradouro, como eu falei, ele depende do estilo de vida da pessoa, né? O mecanismo de ação. Então, como que é esse mecanismo de ação? Essas micropartículas, elas provocam essa resposta inflamatória subclínica, que é do corpo estranho, né? E resulta no encapsulamento dessa micropartícula de PLA, seguida por fibroplastia e a deposição do colágeno tipo 1. Aqui nós temos uma foto demonstrando, né, a foto A é o antes do procedimento, a foto B pós-procedimento, 1 ano pós-procedimento. Essa senhora tem 68 anos e o ácido polilático ele precisa de várias aplicações para a gente ter o resultado. As técnicas de aplicação elas têm sofrido várias adaptações ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, a gente utiliza a lidocaína para minimizar a dor, né? E com o passar do tempo também a tendência é que as aplicações elas sejam mais diluídas e aplicadas mais profundamente, né? E pode ter infiltração dolorosa. Então, por esse motivo, alguns métodos de injeção têm sido propostos, né? Com ele, a introdução da microcânula, porque ela é menos invasiva. Eventos adversos possíveis. Desconforto, que é da própria aplicação, hematomas, sangramento, eritemas e leves assimetrias que podem ser corrigidas com novas aplicações. Cuidado da aplicação de gelo, massagens locais e o acompanhamento pelo profissional. Hidroxiapatita de cálcio é outra substância com similares características ao ácido polilático. É biocompatível, biodegradável, foi aprovado nos Estados Unidos e lá recebeu o nome de Radiese, inclusive no Brasil também. E no Brasil nós temos um outro produto similar, que é o Renova, Diamond Lido, da Diamond Lido. Ele é um preenchimento viscoso, composto por microesferas também, de 25 a 45 micrômetros, envolvida num gel carreador de carboximetilcelulose, e ao qual se adiciona glicerina e água estéril. Ele é aplicado em seringas de 0,8 a 1,5 ml descartáveis. Por ter uma composição idêntica ao nosso organismo, desde das cartilagens até os ossos, ele é imunologicamente inerte. Ele estimula a produção de fibroblastos, estimula a atuação dos fibroblastos e a geração de colágeno. Por causa de sua viscosidade, ao se colocar profundamente, ele não se desloca, sustentando todo o arcabouço superior, a musculatura, a derme e a epiderme. Após a aplicação, o gel é absorvido, as microesferas já estarão envolvidas por fibras de colágeno e formando
andaime sobre o qual a matriz celular se desenvolve. Nós temos um exemplo da aplicação, um antes e um depois. O efeito é imediato e ele durará, em média, uns 4 a 5 anos. A hidroxapatita ela tem uma absorção muito lenta e ela se decomporá em íons de cálcio e de fosfato que serão posteriormente eliminados pelo organismo. A hidroxapatita de cálcio, como todos os outros preenchedores, eles necessitam de profissionais experientes, pois podem produzir efeitos adversos e efeitos graves. Os efeitos adversos são os comuns, edema, eritema, equimose, mas ele pode gerar nódulos e pode ocasionar também perdas oculares, se for aplicado na região dos olhos, pode provocar uma embolia pulmonar. E nós, nos artigos em que pesquisamos, não encontramos nenhuma morte, mas esses mais graves foram verificados. No lábio não é indicado por causa da formação de nódulos que ele produz corriqueiramente. Após a aplicação, gelo e massagem são adequados para diluir e dissolver o material. A policaprolactona também é um preenchedor biodegradável, biocompatível e absorvível pelo organismo. Ele foi inserido no mercado em 2010. Ele tem um nome comercial conhecido, Elancê. Existem produtos similares. O Elancê dividiu em categorias e variando de 1 a 4 anos, conforme a cadeia molecular da policaprolactona. Ele tem 25 a 50 microns de diâmetro para evitar justamente que os macrófagos os fagocitem. Essa de atuação contínua é minha avaliação por causa das faixas etárias. Então, ele pode ser aplicado em pessoas mais jovens e em pessoas mais velhas e garantir, assim, uma estabilidade de longo prazo. Estimula a deposição de colágeno, promove o colágeno tipo 1, depois é substituído pelo tipo 3 e produz resultados intensos e mais rápidos que outros preenchedores. Um exemplo do antes, com a linha nasolabial, a qual foi aplicada a policaprolactona e ela desapareceu. Como os outros, os efeitos adversos graves são raros. As principais ocorrências são edemas, nódulos, inchaços, hematomas. E os cuidados que devem ter é o profissional usar o equipamento adequado, a dissolução adequada, ter conhecimento do aspecto morfológico, da morfologia do local de inserção do produto, e orientar os pacientes, os clientes, a evitar exposição ao calor intenso e frio intensos após o tratamento, e habilidade no manuseio das técnicas de injeção. Os 3 preenchedores, como nós vimos, eles têm semelhanças. A principal diferença foi em termos de durabilidade. O tempo varia de 2 anos no PLA, ácido polilático, na hidroxapatita de cálcio de 2 a 5 anos e o PCL, o policaprolactona, de 1 a 4 anos. Os 3 apresentam baixos índices de adversidade, como já foi dito. Os comuns são edema, vermelhidão e nódulos, mas pode haver eventos graves, como embolia, perda de visão. Não constatamos a morte. O ácido hialurônico é um tipo de preenchedor muito utilizado nos Estados Unidos. Atualmente, ele movimenta bilhões nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, eu creio, pelo baixo custo. Mas ele tem uma vantagem, ele tem um agente reversor. Enquanto os outros produtos, se causam danos, precisam de uma intervenção pontual e com produtos que demoram a dissolvê-los ou minimizar, ou até mesmo, sendo necessária, uma cirurgia para remover os nódulos gerados.
são preenchedores de nova geração, são sintéticos e são denominados nova geração porque bioestimulam a produção de colágeno e são altamente aceitáveis ao organismo. Eles produzem o rejuvenescimento facial e de outras áreas extras corporais, como mão, dorso, dorso das coxas, a parte interna das coxas, perdão, e devem ser, como mais uma vez, realizados por profissionais experientes e bem treinados. Quanto à questão dos profissionais serem experientes e bem treinados, acrescemos a noção de que o uso de equipamento adequado pode suprir a falta de habilidade das pessoas mais novas. E achamos muito interessante também que não houve nos artigos uma discussão de um futuro, uma perspectiva de ganhos econômicos futuros com esses produtos. E eles têm essa possibilidade. Eles podem ser usados para distribuir drogas, eles podem ser usados para ter a superfície modificada para promover maior produção de colágeno. Eles são, por causa de suas peculiaridades, não encontramos essa discussão. E outra questão, não encontramos artigos comparativos. Há avaliações usando escalas de valores, são escala de valores com conceitos pessoais, vamos dizer assim, qualitativos. Mas, em termos quantitativos, não encontramos pouquíssimos trabalhos, e geralmente em outras áreas de engenharia que cuidam disso. Uma biópsia, uma pesquisa usando microscópios eletrônicos, comparando os 3 produtos, dificilmente é obtida. Nós agradecemos a atenção. Muito obrigado. Parabéns, meninos. Muito bem. Pode respirar. Pode respirar. Vamos começar com a Thalita. Thalita, você pode fazer Sim. suas considerações, por gentileza? Sim, claro. Parabéns, Ramon. Parabéns, Nívia, pela apresentação. Gostei muito, foi bem sucinto. É um tema muito em alta hoje em dia, né, que vocês escolheram. Os bioestimuladores, eles ganharam uma ascensão muito grande por parte da percepção dos pacientes, e a gente percebe, né, a gente que está atuando na parte clínica, a gente percebe uma procura significativa por parte deles. Eu fiz aqui algumas anotações, inclusive já passei as minhas considerações no que tange a parte escrita, então eu vou me restringir à apresentação e eu queria começar pela parte que eu observei que teve alguns momentos em que houve uma generalização do conceito preenchedores. O ácido polilático, né, polialilático, ele tem como sua principal função a ação de bioestimular. Então, diferentemente da hidroxiapatita de cálcio, né, que apresenta, além da sua função de ação na neocolagênese, né, no estímulo de colágeno, ele tem, pela sua característica molecular, a capacidade de dar um preenchimento, uma sustentação na face. Né? Então, eu sugiro, inclusive é uma das minhas observações da parte escrita, que vocês se atentem a esse tópico para fazer essa separação, que os 3 não têm a função de preencher, né? Deixa eu ver aqui mais. Na parte do objetivo, vocês mencionam, né? Eu sugiro também responder lá em discussão a relevância dos bioestimuladores para o mercado, uma vez que vocês mencionam como objetivo de trabalho, mencionar a preferência dos pacientes. De repente, se vocês conseguirem alguns dados estatísticos ou de percepção de mercado, que a gente Existem alguns dados fora do Brasil. No Brasil não tem. A Sociedade Americana, eu até peguei hoje os dados dele, eles classificam em 2 grupos, preenchimentos cirúrgicos e preenchimentos minimamente invasivos. Dentro dos minimamente invasivos,
eu somei, eles movimentam um mercado de 16, 1, 2, 3 bilhões, 742 milhões de dólares. E eles separam por regiões e separam também os tipos de preenchimento por idade, a quais idades são aplicadas. Então, tem idade do pessoal jovem, o último nível que eles têm é de 52 a mais. Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos esse tipo de estatística. Não consegui em nenhum site, nenhum órgão que trabalha com isso, nem no IBGE, obter informações precisas sobre essas questões. Entendi. Que denota e que demonstra esse crescimento por parte da procura desses procedimentos, né, Ramon? Eu percebi também que vocês citaram que os procedimentos de bioestimulação têm superado outros procedimentos, como radiofrequência, e vocês mencionam também que eles são economicamente mais viáveis, né? Então, eu sugiro também vocês mensurarem, né, descrever isso de uma forma mais sucinta, porque nós sabemos que a radiofrequência, o ultrassom ainda tem um investimento menor quando comparado. Hoje, os bioestimuladores, eles são considerados produtos padrão ouro, né? Então, eles ainda têm um valor agregado alto, né? Nós sabemos que o frasco do Sculptra, né, que é o ácido L-polilático, nome comercial, o próprio Radiesse, eles têm um valor agregado. E quando a gente compara com a radiofrequência, o ultrassom, como vocês citaram, realmente a distância existe de valor para o paciente. Então, eu sugiro vocês mensurarem isso um pouquinho melhor, tá? Deixa eu ver mais alguma consideração. Eu vi que vocês, diferentemente da parte escrita, fizeram uma explicação sucinta sobre a pele, o envelhecimento, né? A Aníbal explicou muito bem a questão do envelhecimento intrínseco e extrínseco, que é, na verdade, o que leva as pessoas a procurarem pelo procedimento, né, de bioestimulação de colágeno. E na parte escrita, vocês demonstram isso na discussão, diferentemente do que foi feito aqui na apresentação. Então, eu sugeri também lá na parte escrita que vocês trouxessem isso para a introdução, para o leitor já se inteirarem dessa explicação sobre a pele, sobre o envelhecimento, para depois discutir sobre o procedimento propriamente dito. Na parte escrita também vocês mencionam a questão das massagens, né, que a gente precisa indicar o paciente a realizar durante os 5 dias. E eu senti falta da explicação da importância dessa massagem, né? Porque nós sabemos que a finalidade da massagem pós-procedimento, que cabe ao ácido polilático, é para evitar os nódulos, né? Então, talvez seria interessante mensurar. E também o termo, atentar-se a essa questão do termo preenchedores, que é bem citado no trabalho, fazendo essa diferenciação e explicar um pouquinho mais sobre a neocolagênese. Eu senti falta da explicação do processo fisiológico que envolve a neocolagênese. Então, as minhas observações são essas. No mais, eu gostei muito da apresentação de vocês. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada, Thalita. Professor Clênio, por gentileza, pode fazer suas considerações. Olá, boa tarde. Só ligar a câmera aqui, que eu dei um jeitinho, só não repara que eu tá de touca aqui. Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo? Agora sim. Sim. Então, parabéns o trabalho pelos dois aí, pela escolha do trabalho, principalmente aí, que é um momento aí de up, né, nesse ramo da estética e principalmente de foco nessas 3 substâncias aí, que eu já vou fazendo a observação direta, pegando lá do início no início do slide, quando ela fala na questão do envelhecimento, eu sugeriria ela fazer a troca do termo de parar o envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa inevitável, a gente não consegue parar. Na verdade, os procedimentos estéticos hoje, eles têm como objetivo retardar os sinais do envelhecimento, ou então como prevenção, ou então amenizá-los, não parar, literalmente. A gente não consegue congelar uma pessoa envelhecer, infelizmente. Quem dera a gente pudesse, né, conseguir. Tem como voltar no início da apresentação?
Ela consegue voltar aí para a gente fazer as observações. Quem vai fazendo slide a slide, vai ficando mais fácil. Isso. Não sei. Pode deixar assim. Pode deixar. Eu tô... Isso, desce no próximo slide. Tá. Próximo. A pele é um órgão corpo humano, também importante de comunicação. Nessa questão do processo de rejuvenescimento, a gente sabe que a pele sofre o maior impacto aí em relação, né, aos sinais do envelhecimento, devido às rugas e isso. Quando esse envelhecimento ele começa, ele dá, os primeiros sinais de envelhecimento eles acontecem? Com os primeiros sinais de envelhecimento, você quer falar de idade? A questão, dentre os principais sinais de envelhecimento, eles começam a partir de qual idade? 40, depende muito também do estilo de vida da pessoa. Existem pessoas com 30 anos que já têm sinais de envelhecimento e pessoas com 40 anos que ainda estão com a pele jovem, né? Então, assim, de uma forma geral, a partir dos 40, 45 anos de idade, que começa a ter esse processo de envelhecimento cutâneo, que eu falei, que é influenciado por fatores genéticos, né? Agora, existem os fatores externos que eles têm uma grande influência, né? Que se a pessoa fumar, se a pessoa beber muito, tudo isso vai influenciar. O sol, tem gente que gosta muito de sol, não usa um protetor solar, né? Então, isso assim, não tem uma idade certa para isso. Agora, eu acho que fisiologicamente a partir de uns 40 anos. Tá. Existe algum fator fisiológico que ele é mais determinante no caráter de acelerar ou de retardar esse envelhecimento? Fisiológico? Quando eu posso fazer uma comparação até mesmo entre os sexos, aí uma coisa que pode ajudar ou pode piorar? Eu acho que nas mulheres isso acontece mais rápido, né? Por quê? A gente citou o fator hormonal, né? Sim, sim. E por que disso? Qual que é a diferença? Qual hormônio? Progesterona e... Respira, fica calma, respira. Peraí. É porque eu li sobre isso. Os hormônios femininos. Isso, excelente. Estrogênio e progesterona. Na verdade, Estrógeno. quando a gente olha o processo de envelhecimento entre o masculino e o feminino, o hormônio, a mulher ela passa por um tobogã hormonal aí que ela acontece a partir dos seus 13, 14 anos com o início da menstruação, né? Onde eu tenho alteração, e aos 50 anos, até isso aí, aos 35, aos 30, 35, a mulher exatamente, ela já começa a o alto da montanha russa e começa a descer a serra. A menopausa. Então, aí, por volta dos seus 30, 35 anos, do dia para a noite, as mulheres acordam aí com o cabelo muda, a unha muda, a pele fica um pouco diferente, o cabelo fica diferente, o corpo fica diferente. Então, na mulher, esse envelhecimento ele é comum, ocorrente aos 35, e no homem ele tem a vantagem dos 50 começar a descer a serra. Então, aí é uma coisa bem peculiar aí. Injusta. Sim, né? A injusta. Ao mesmo tempo. Dentro desse processo de envelhecimento, dessa questão da classificação do envelhecimento de um ser, como que é feita a escolha de qual bioestimulador eu vou utilizar? Eu senti uma falta de ser citado isso no trabalho, da escolha do melhor bioestimulador. E antes disso, o que é um bioestimulador? Porque dentro da classificação de vocês aqui,
Eu vi uma hora preenchedor, hora bioestimulador. Eu senti falta do termo correto de bioestimulação. Quando um preenchedor, ele é classificado como bioestimulador. O bioestimulador, ele produz o colágeno, né, no organismo. Ele estimula a produção de colágeno no organismo. Já o preenchedor, ele não produz não necessariamente ele, como que eu digo? Ele produz colágeno. Então, alguns bioestimuladores, como a hidroxapatita de cálcio, ela é um bioestimulador de colágeno, mas ela também é um preenchedor. Nesse caso, se você utilizar ela como um preenchedor, você não vai diluir. Você vai usar ela in natura. Se você utilizar como bioestimulador de colágeno, você dilui. Né? Então, alguns bioestimuladores, eles também são preenchedores. Né? Agora, o bioestimulador, ele age gradativamente. Você não vê um resultado imediato como um preenchedor. Se você quer um efeito imediato, você vai no ácido hialurônico. Agora, se você quer um efeito tardio, com maior duração, você vai no bioestimulador de colágeno. Tá, mas sim, mas a questão se você for pegar aí o bioestimulador dentro dessa classificação, como que eu vou determinar o seu uso de acordo com a idade? Por exemplo, assim, eu tenho um perfil de pacientes diferentes, eu tenho 3 substâncias diferentes. Quando cada substância vai ser melhor empregada, assim, melhor aplicada ao quadro clínico do paciente? Bom, em pacientes mais jovens com pouca flacidez, eu acho que o ideal seria a hidroxapatita de cálcio. Acha não, você acha sem certeza. Foi o que eu li. Eu li artigos, né, que falam, mas assim, há uma divergência entre os artigos. Mas o que eu li foi que pacientes mais jovens, com pouca flacidez, o ideal seria hidroxapatita de cálcio, porque ele pode ser um bioestimulador e um preenchedor, né? Pacientes mais velhos, com flacidez tecidual, com trincas, a gente faz a Sculptra, que é o ácido polialilático, que o resultado final dele é melhor, através de 3... Assim, a gente não achou nenhum artigo que faz, que tem isso bem explicado, tá? E pacientes com espessura dérmica, pacientes que querem uma espessura dérmica maior, uma maior volumização, a gente utiliza o Elancê, que ele é mais novo, né? Então, seria a policaprolactona. Policaprolactona, é difícil falar, tem hora que eu consigo travar também. Policaprolactona. Né? Então, isso que eu vi no artigo. Mas, assim, há uma divergência entre os artigos quando fala sobre a escolha do produto. Sim. Uma outra coisa que eu achei assim, interessante, que eu acho que interessante de Abu e de vocês, que é o fundamento, é a questão seguinte, por exemplo, quando a gente vai lá ver lá no Sculptra, que é o ácido polilático, né? Só uma observação. Dentro da metodologia, eu faço como sugestão aí para poder ficar mais fidedigno em a questão da fundamentação teórica do trabalho, a questão de trocar o Google acadêmico. Eu não considero o Google acadêmico como uma fonte fidedigna de pesquisa que tenha grande valor, tá? É só fazendo essa observação aí para fazer essa troca aí. O ácido polilático, por que ele ele é preconizado aí na utilização de pessoas mais velhas? Qual que é a vantagem de se utilizar ele em pessoas mais velhas? Porque ele produz uma reação mais lenta, ele é mais como é que eu diria? Ele é mais suave, vamos dizer assim, nos efeitos. Ele vai reagir com o organismo da pessoa mais velha durante um longo período de tempo, e isso é um fator que evita maiores riscos para a pessoa mais velha. Mas essa pessoa mais velha, geralmente, o Sculptra, ele tem leves sutis aí de rejuvenescimento, no entanto, ele, pelo menos 3 frascos aí para que ele possa dar um resultado de até mesmo volumização e recuperação. Por que não utilizar um Radies ou então um Elancê?
O Elancê, o que eu vi é que ele, para ele ter um resultado esperado, você tem que usar uma grande quantidade de produto. E isso encarece muito o tratamento. Essa é a diferença que eu vi em artigos. Se a gente for comparar aí, na verdade, o ácido polilático ele é preconizado para pessoas mais velhas aí, até pela propriedade anfílica dele, que eu senti vocês falarem isso aí, que é o quê? Eles pertencerem serem classificados aí como pertencem à família dos alfa-hidroxiácidos aí, eles possuem propriedade aí de que de propriedade hidrofílica, de trazer água para o tecido. Então, o esculto ele consegue trazer a melhora de dentro para fora. Ele melhora quanto em sustentação, quanto em qualidade do tecido. Já igual, por exemplo, ele falou do Elancê, o Elancê, muitas vezes, ele nem precisa ser aplicado em grandes quantidades, porque ele consegue bioestimular e também promover o volume até com menos quantidades que o Sculptra. Às vezes, com um resultado de Elancê, uma aplicação de Elancê, você consegue, às vezes, um resultado de 3 Sculptras. O que vai diferenciar, o que está a questão do que vocês têm que perceber e a questão, é que a necessidade da resposta e do valor agregado em que o procedimento vai trazer. Na verdade, o que acontece? Se eu for pegar uma pessoa de 70 a 80 anos, o Sculptra vai ter melhor resultado, porque eu vou ter, além da bioestimulação, eu vou ter a melhora do seu tecido quanto ao aspecto aí de hidratação, de renovação de turnover celular. E a gente tem que lembrar que uma pessoa de 80 anos ela não tem a mesma resposta fisiológica e imunológica do que uma pessoa de 35, 40 anos. Tá? Então, só colocar essa... Oi? Pode falar? A princípio, o nosso projeto era fazer uma comparação entre os 3 bioestimuladores, né? Mas aí a gente não encontrou artigo para fazer isso. Então a gente sabe, a gente perguntou, pesquisou em clínicas, mas a gente não teve material para fazer essa comparação, né? E qual idade, por que eu uso um bioestimulador e não utilizo o outro, qual que é a vantagem? Então, é muito pobre ainda, né, de material. Sim. Na hidroxapatita, a observação no trabalho de vocês, eu vi que vocês citaram, e até uma observação aqui, eu senti falta do que vocês falaram na apresentação no trabalho escrito. Eu até fiquei perguntando, caramba, será que eles leram minha mente? Até as considerações que a doutora Thalita fez também aí. Eu falei, caramba, eles leram a minha mente, leram a mente dela. O trabalho de vocês na fala é o que eu senti falta um pouco no trabalho escrito, que enriqueceria o conteúdo aí. Quanto à questão, por exemplo, aí, dos procedimentos aí estéticos, aí, a carboxiterapia, a ultrassom focalizado, a radiofrequência, eles promovem a neocolagênese também. A diferença está a questão do custo. Eles são procedimentos mais baratos em relação aos preenchedores, igual a Thalita falou também. Esses dentro de pensar uma forma de perguntar para vocês aqui de uma forma mais simples. O que é o bioestimular? Como que acontece? Ele para o organismo a produzir uma resposta para um evento específico. No nosso caso, é estimular o organismo a produzir colágeno para aquela região onde foi colocada a substância. Isso. E como que esse processo de bioestimulação ele acontece? Para a descrição das substâncias, é comum, não tinha visto essa diferença entre o PLA, que também possui as microesferas. Quando se injeta a substância no organismo, automaticamente ele provoca uma reação, uma agregação e uma estimulação dos fibroblastos. Esses fibroblastos é que vão gerar o colágeno. Existe
os estudos mostram, alguns trabalhos mostram a agregação, a aproximação de macrófagos, é uma resposta inflamatória, praticamente. Né? Perfeito. O start aí eu dependo de uma resposta inflamatória. Ela é Uma muito resposta bem-vinda. inflamatória. Agora, eu encontrei em algum artigo uma divergência que, para mim, ele tem certa razão, mas não consegui achar em outros. Ele, ao explicar essa reação de como ocorre a decomposição, de como é substituída a substância pela matriz de colágeno, ele compara muito como se fosse a produção de osso, não havendo uma fagocitose, mas havendo a formação pelos fibroblastos de vesículas enzimáticas, e essas vesículas são lançadas extracelularmente e elas provocam a decomposição da substância no meio externo da célula, não internamente como o macrófago. Então, é muito trabalhoso essa questão. Sim. Um outro termo que eu vi a questão do uso da cânula. O porquê o uso da cânula? A cânula, foram sendo, à medida que foi se utilizando as injeções, eles foram testando metodologias e eles criaram consensos de aplicação de substâncias. Eles, a partir das experiências, eles concluíram que usando determinada cânula e determinada espessura, ela provocaria uma reação melhor. E, além disso, causaria menos dano, menos possibilidade de evento adverso, como nódulos, e desde que adequada a formas de aplicação, ou se aplica em leg, ou se aplica em cruz, desde que usada com muito cuidado em relativo a essas técnicas. Eu vi uma parte no trabalho escrito de vocês aqui também que fala que com o passar das aplicações, a tendência é que o Sculptra, o ácido polilático, ele seja mais diluído para aplicações mais profundas. Eu não consegui compreender um pouquinho bem essa parte aí. Vocês conseguiriam me falar sobre isso? As diluições, tem um artigo que trata de diluições e hiperdiluições do ácido polilático. Isso. Se eu entendi das diluições e hiperdiluições, ele alcançaria com as hiperdiluições maiores áreas, não profundidade, mas maiores áreas, produzindo, por exemplo, a face você poderia diluir e aplicar em maiores regiões para ter os efeitos necessários. Porque eu vi que tem uma parte aqui que fala assim, com o passar do tempo, as diluições... A aplicação profunda eu nem gosto desse termo, ela usou o termo preenchedor, eu não encontrei esse termo preenchedor no idioma. Sim, é uma coisa que eu quero falar para vocês. Ora, vocês oscilaram como preenchedor. Dentro da língua portuguesa, então é difícil quando você traduz. Talvez tenha de se criar um neologismo, né? Aplicações profundas sobre até a estrutura óssea, o que nós encontramos de achado foi da hidroxiapatita de cálcio, que ela realmente dá uma sustentação. A diluição das substâncias, ela tem a ver também com a viscosidade do produto. O uso de lidocaína, por exemplo, ele faz com que o produto fique menos viscoso. Porque na parte do trabalho aqui de vocês aqui, ela fala assim, olha, o PLA tem sofrido várias modificações desde a sua introdução no mercado, com tendência que as aplicações de PLA sejam diluídas e aplicadas em áreas mais profundas. Segundo Garcia, anteriormente, aí, eram realizadas diluições em 3 ml em água destilada. O uso de microcânulas é menos invasiva, que tem denotado resultados mais satisfatórios. Na verdade, o uso de microcânula ele é vantajoso nesse processo aí, não quanto a menos invasividade. Ele traz mais segurança em aplicações em planos mais profundos, por onde eu faço essa aplicação, porque a cânula não tem ponta
ela não é capaz de sair perfurando nervos, perfurando vasos de grande E gerar um importância efeito adverso. e gerar complicações, até mesmo cegueira. Então, a cânula ela traz uma segurança para se trabalhar em planos mais profundos, para que eu preserve estruturas importantes, para não desencadear aí outras situações, outras complicações aí, finais. O porquê não utilizar água destilada ao invés do soro fisiológico aí? Professor Clênio, desculpe te interromper, Tá mais 2 ok. minutinhos e a gente encerra, pode ser? Porque senão Porque vão se atrasar as deixar... outras bancas. Desculpa. Tranquilo. É só mais essa. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar as sugestões aqui. Nós não sabíamos a diferença. Na verdade, da salinidade, né? A água de injeção vai proporcionar um maior quadro inflamatório aí, vai proporcionar uma potencialização do quadro inflamatório. Da inflamação. Isso. O que eu senti é que assim, a comparação entre aí, das observações, eu já mandei para a Gabriela já para mandar para vocês aí para fazer alteração e me coloco à disposição para ajudá-los. Então, é um bom trabalho, tá? É um bom trabalho que merece aí atenção até mesmo para publicação devido à falta de publicações nessa área. Eu gostei muito. Só fazer uma ressalva para vocês, dar uma dica para vocês. Tenham certeza do que vocês estão falando. O trabalho de vocês, o conhecimento é de vocês. Então, ao apresentarem, eu falo assim, não, eu acho não. Olha, o ácido polilático faz tal coisa, levem isso para a vida. Vocês estão defendendo o trabalho de vocês. Vocês fizeram o conteúdo, vocês fizeram aí a coleta de informações e estão nos apresentando. Então, assim, tenham certeza do que estão falando. Não fala assim, eu acho, não. Fala, olha, tal preenchedor faz tal coisa, porque devido ao artigo e de acordo com a minha análise, tal coisa acontece. Sim, porque isso é comum, fiquem tranquilos. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou mandar algumas considerações e me coloco à disposição para ajudá-los também. Agradeço aí a Gabriela, a Rafaela pelo convite, pela oportunidade de uma vez. Nós que agradecemos todas as considerações. Os meninos vão avaliar junto da Rafa, que é a orientadora deles, e vão fazer as alterações, ok? Nesse momento, eu queria pedir aos avaliadores, né, que deixassem no mudo e fechassem a câmera e entrassem no link da nossa reunião, aquele link à parte. A gente já volta para dar o resultado para vocês, tá? Obrigado. Só dar o play na gravação. Estou aqui. Então, dia 7 do mês de dezembro de 2020, os alunos do curso de Biomedicina defenderam o TCC2, alunos Nívia Martins e Ramon Martins, sob orientação da professora Rafaela, e foram avaliados, né, com 88,5 pontos, ou seja, aprovados, considerando a avaliação da banca, do professor da disciplina e do professor orientador. Parabéns, gente. Aprovadíssimo. Parabéns. Meninos. Parabéns. Parabéns, Miriam. Parabéns, Ramon. Sucesso para você. Parabéns, Miriam. Ramon. Eu queria ver a cara dos dois. Eu queria ver a cara dos dois antes de falar, que eu cheguei com um cara bravo para assustar. Vocês não conseguem... Gabi? Oi. Você consegue tirar essa coisa que tá aí para o Clênio poder ver a carinha dos meninos? Mas ele consegue ver daqui, não, Clênio? Não tô conseguindo ver eles, não. Porque eu tô no celular. Tira esse negócio aí, Agora eu tô vendo. Ah, ótimo. Aqui, Clênio, queria agradecer muito você, doutora Thalita. Eu agradeço, Rafa. Porque eu acho que tanto a Nívia quanto o Ramon são, assim, pessoas que conseguiram, dentro das possibilidades, falar de um tema que eles ainda não... Né? O Ramon é contador, né, Ramon? Sou contador. História.
E a Ramon fala tanto de dinheiro, né? De valor, de milhões, de produtos. Miriam, é ele que vai te deixar rica, viu? Ele que vai cuidar do que vai entrar. Ele fala com uma habilidade dessa dinheirama toda, né, Rafa? Eu notei isso também. Tá explicado. Ele fala. E ela né, trabalha na parte da equipe da enfermagem, concursada do Corpo do Bombeiro. Então, e tá trabalhando em Brumadinho há anos aí, né? 2 anos, tá? Exatamente. Então, foram Parabéns. pouquíssimas as vezes que a gente conseguiu encontrar. Nossa, era corrida pelo WhatsApp, o trabalho, ele de repente saiu, né, Nívia? E às vezes ela longe, ela em Brumadinho, conversando comigo. Então, eu também não atuo com bioestimuladores. Então, assim, vocês, dentro do possível, a gente foi orientando com a parte citológica, histológica, patológica. Então, assim, tenho certeza que as considerações do Clênio, da doutora Thalita, vai enriquecer o trabalho de vocês, agora já no final de semestre, que vocês vão conseguir sentar e colocar essa ordem, né? E pedir depois, tanto a Thalita quanto o Clênio, que dentro das nossas dúvidas, que a gente possa fazer uma reunião e incluir vocês, que vai ser muito bom. Sim, eu me coloco à disposição, eu gosto. Algumas observações que eles fizeram foram, né, aliás, todas as observações foram muito importantes para nós, porque, como eu falei, nos artigos a gente não encontrou. Então, ele fez umas perguntas que a gente foi ficando apertado, olhando para o outro. Meu Deus, eu não tinha isso nos nossos artigos. Mas aqui, isso foi importante. Eu tenho costume de apertar na banca, porque justamente assim, dentro do que a pessoa fala, porque é justamente isso, que é o que eu consegui ver. A apresentação de vocês é o que eu senti falta no trabalho. Se vocês tivessem colocado assim, do que vocês falaram no trabalho, eu falei assim, olha, não tem nem que perguntar. Verdade. Mas assim, é a forma também que a gente vê de que realmente o aluno estudou, de que realmente o aluno fez a parte dele e que deixa até às vezes propositalmente a surpresinha para um final ali para poder dar um tapa de luva na banca. Obrigada. Na verdade, a gente fez depois que nós entregamos o trabalho escrito, nós ainda fizemos algumas modificações, porque foi tudo muito corrido. E na hora que a gente foi ler, um monte de falhas no trabalho. Aí nós fizemos uma outra versão, só que não teve como enviar mais, né, Gabriela? Porque o trabalho já tinha sido enviado para vocês. Aí eu falei assim, olha, eles não vão gostar disso, mas vamos tentar melhorar isso na apresentação. Eu brilharam. Cheguei a conversar com a Nívia, dar as orientações para a Nívia, e a Nívia falou, e agora? Eu falei, agora que não tem jeito mais, já adianta. Pessoal, então vamos dar andamento, que a gente está só 1h10 atrasado. Nada além disso. Então, agora, muito obrigada, Clênio. Obrigado. Parabéns, Nívia, Ramon. Muito obrigada, Gabri, por suas orientações. Só para falar para a Thalita que o Alexandre chegou ali, Thalita, seu companheiro de... o Alexandre está aí de mestrado. Sim. Que legal. Um abraço para ele. Boa tarde. E aí, Alexandre? Oi, Alexandre. Ei, Thalita, quanto tempo, hein? Gabi, vamos ter mais bancas? Muito obrigada, então. Obrigado, Rafa. Obrigado você. Gabi, muito obrigada, viu? Vamos sair. Gente, obrigada aos avaliadores, parabéns aos meninos, viu? Quem quiser permanecer com a gente, nós temos mais 5 bancas ainda para acontecer. Vai ter a banca, acho que vai ter uma banca do aluno da Mara e eu vou assistir. Pode ficar com a gente. Então, nossa próxima banca é composta pelas... Tchau. É composta pelas alunas Joelma Mota, Maria Estela Mota e William Nogueira. Os professores avaliadores é a professora Gladys Soares e o professor Thales Felipe. Deixa eu só checar se os professores avaliadores estão aqui. Thales, eu vi. Aqui, Thales, está aqui, Gladys. Meninos, podem começar assim que vocês estiverem preparados, ok? Ok. Pode começar, né, pessoal? Pode. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Joelma e o nosso grupo é composto pela Maria Estela e pelo William Nogueira, e a nossa orientanda é a professora doutora Gabriela Rossi. O tema do nosso trabalho é a atuação do enfermeiro pré-natal de baixo risco com reflexão teórica.
Então, a realização do pré-natal é um conjunto de ações em prol da gestante, em prol do feto, em prol do parceiro ou parceira, né? E ele é fundamental para poder prevenir e detectar patologias, né, que tanto maternas quanto fetais, né? Então, assim, dessa forma, o Ministério da Saúde ele preconiza sobre a importância da mulher ela realizar pelo menos 6 consultas de pré-natal. Então, assim, ele descreve ainda o quanto é importante considerar as vivências e experiências, né, da gestante com os profissionais de saúde envolvidos no atendimento. Isso permite, né, que fatores de risco que essas gestantes estão expostas sejam identificados o quanto antes, né? E também, assim, estabelecido, né, pela lei número 7.498 de 86 e pelo decreto 94.406 de 87, que é competência do profissional enfermeiro, né, como integrante da equipe de saúde, em todo o seu ciclo gravídico, puerperal, né? Então, assim, ou seja, esse profissional, ele tem respaldo técnico-científico para poder abordar essa mulher. Próximo, por favor. Então, assim, em um dos artigos pesquisados, né, um autor chamado Barbosa, 2011, ele traz em sua pesquisa que a consulta de enfermagem ela estabelece um vínculo de confiança entre o usuário e o profissional, né? Ele mostra ainda que isso favorece que o usuário esclareça suas dúvidas com este profissional. E favorece também a eficácia, né, de um pré-natal, a eficácia do pré-natal nas unidades básicas de saúde, né? Então, assim, ele nos faz entender que o pré-natal, para ser desenvolvido com boa qualidade, o profissional enfermeiro que está envolvido nesse atendimento, ele deve estar, na verdade, ele deve ter a percepção, né, em situações de risco para a mãe e para o feto. Né? Então, essa percepção também tem que estar fundamentada em bases científicas, né? Então, assim, isso fará com que essa assistência seja adequada à realidade, né, da gestante. O nosso objetivo geral é refletir sobre as ações realizadas pelo enfermeiro no cuidado perinatal de baixo risco, e o específico é para descrever sobre a atenção pré-natal, sobre a assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco. Tendo em vista o objetivo da pesquisa, né, dessa pesquisa, nós optamos por realizar um estudo para refletir sobre as ações da enfermagem, né, no atendimento ao pré-natal de risco habitual, e assim, a fim de buscar novas estratégias para melhorar a qualidade, né, da assistência ao pré-natal. Então, sendo assim, nós adotamos a descrição teórica da literatura que retrata essa temática, né. Então, assim, a análise, as bases de dados eletrônicas, né, nós pesquisamos, e também a análise de dados nós dividimos ela em 2 correntes de pensamentos, né, onde a primeira nós falamos das considerações gerais sobre a atenção pré-natal, que descreve tanto sobre o planejamento familiar quanto os programas criados pelo governo, né, pelo Ministério da Saúde. E na segunda, nós puxamos para a assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco, onde nós destacamos pontos da literatura que nos mostram, né, com clareza sobre as ações do profissional enfermeiro na prestação dessa assistência à mulher em todo o seu período, né, gestacional. Os artigos científicos que nós nós coletamos, né, foram nessas bases de dados da literatura latino-americana e do Caribe em ciência da saúde, o LILACS, o Scientific Electronic Library Online, a Cielo, a PubMed, a Biblioteca de Saúde, Virtual de Saúde, e o portal do Ministério da Saúde.
Os critérios de inclusão foram artigos no idioma português, com acesso gratuito e sem restrição de tempo, né? E os critérios de exclusão, nós excluímos artigos da língua estrangeira e que não retrata, que também não retrata a temática, né, em pesquisa, né? E também, além dessa base de dados, né, que nós dos artigos científicos, nós utilizamos também o caderno de atenção básica, número 32 do Ministério da Saúde brasileiro, né, que se refere à atenção pré-natal de baixo risco. A nossa amostra ela possui 16 artigos pesquisados, né? Dentre essas ações está a preconcepção, isto é, o planejamento familiar, o que vem corroborar com a qualidade, né, desse pré-natal e que visa a saúde global do binômio mãe e filho. E, a partir disso, os exames complementares, mais a caderneta de vacinação em dia, somando-se a isso, a gestante, ela necessita comparecer, no mínimo, a 6 consultas preconizadas, né, pelo Ministério da Saúde. E o pré-natal, ele é essencialmente a via que norteia para o objetivo, né, almejado, e o que consiste na preparação física e mental dessa gestante para quando chegar o momento do parto. E também é uma oportunidade para que o enfermeiro ele efetue a educação em saúde, que visa promover a salubridade, né, em prol dessa família. Programas criados com ênfase na atenção humanizada, que foram, né, que são desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Dentre eles, destaca a Rede Cegonha, que foi criada nos anos de 2011, com o propósito de melhoria para assistência e, em especial, e para as mulheres, o direito ao planejamento familiar, assistência humanizada, desenvolvimento, parto, né, de qualidade, e para as crianças, acompanhamento desde os 2 anos desde os 0 até 2 anos. E, né, pode passar, por favor. E, assim, de acordo com o caderno de atenção básica, o pré-natal de qualidade, ele implica, assim, alguns aspectos. E temos aqui, né, 10 passos, assim, primordiais, essenciais, para que esse pré-natal venha a ser de qualidade. Primeiramente, captação precoce, garantir recursos essenciais para viabilizar essa assistência. Também realização de exames em tempo hábil, uma escuta de qualidade, de estar qualidade para a gestante, para o acompanhante dela, e também disponibilizar, quando necessário, transporte público, garantir direito do parceiro ou parceira participar desse pré-natal, onde tem, né, para viabilizar a sua saúde, garantir sua saúde, e também garante acesso à consulta, se for necessário, em unidade especializada. E também falar sobre os benefícios do parto fisiológico e conhecer também essa gestante também ela deve conhecer o local de parto e também conhecer os seus direitos gravídicos, né, puerperais, gravídicos, puerperais,
Pode passar, por favor. Ao seguir essas condutas e protocolos que são fixados pela Secretaria da Saúde, da Atenção Básica, o enfermeiro, no pré-natal de risco habitual, né, reduz a intercorrência desse estado gravídico, desse processo. No que concerne a atuação, sabe, do enfermeiro, o diálogo entre a gestante e o profissional é de suma importância, é de especial importância, pois é através dele que se cria vínculos e assim, quer dizer, cria vínculos de confiança e para mais, né, esclarecimentos acerca da gestação, cuidados também com o RN e também o puerpério. No que tange cuidados técnicos biológicos, abrange também, que abrange a coleta de dados ao exame físico, de acordo com protocolos previamente estabelecidos pela instituição ao qual o enfermeiro faz parte. E a primeira consulta, ela deve englobar essa gestante como um todo, né? Desde a pesquisa lá na anamnese, na coleta de dados, para a reunião desses dados, pois a partir disso que o profissional ele, né, entenderá qual o contexto que essa mulher está inserido, qual histórico familiar, suas condições socioeconômicas, suas condições psicológicas, né, que é a sua saúde mental, e para viabilizar uma assistência conforme as suas necessidades e possibilidades. Todos os profissionais da saúde, eles têm papel, assim, preponderante, né, no preparo dessa grávida para o momento do parto. Então, as práticas que são organizadas pela equipe da família, com, né, objetivo de orientar, conscientizar essa gestante no gestar e parir, o que contribui para que para diminuir, né, mitigar as intervenções tecnológicas e medicamentosas desnecessárias, né, durante o parto. E a relevância também do companheiro assim, fundamental ao suporte, quer dizer, é fundamental, né, ao suporte para essa grávida. Então, sendo assim, o Ministério da Saúde ele criou e instituiu, né, o pré-natal do homem, onde ele viabiliza que esse homem seja assistido também para promover saúde, né, para promover a sua saúde. E os profissionais da saúde, quando agem de forma esclarecedora, de forma empática, acolhedora, então consegue cooptar esse homem parceiro ao interesse, né, em participar de forma mais efetiva desse processo gravídico puerperal, né, dessa mulher. Pode passar. Então, em relação aos exames estabelecidos pelo protocolo do Ministério da Saúde, no Caderno de Atenção Básica, número 32, do ano de 2013, a gente pode citar alguns exames aqui que são rotineiros na solicitação pelo enfermeiro, naquelas unidades onde existem o protocolo estabelecido para que o enfermeiro faça essa solicitação desses exames.
Então, a gente poderia citar aqui, por exemplo, um dos que podem ser muito interessantes, que no caso, a tipagem sanguínea com o fator RH, e ao detectar o fator RH negativo, você já entender também o combis indireto, né? A gente também pode citar aqui no caso da toxoplasmose IgM e IgG, na primeira consulta, né? Para que a gente possa identificar aqueles riscos que a mulher pode estar exposta no seu ambiente, no seu lar. Talvez ela tenha contato com algum animal de estimação. Então, assim, o enfermeiro, ele tem que ter essa ciência, né, de que no quadro do Ministério da Saúde preconiza uma primeira consulta, ou no primeiro trimestre, né, onde vai constar segunda consulta que será no segundo trimestre, onde existem exames também preconizados por esse caderno. No terceiro trimestre, a gente pode repetir alguns outros exames, né, que estão também preconizados aqui pelo caderno. Outro detalhe importante e que a gente não pode deixar de passar desapercebido é o caderno de imunização, né, a caderneta de vacina. Então, é muito importante que o enfermeiro ele foque também a sua análise, o seu conhecimento técnico naquelas vacinas que são importantes para essa grávida. Então, de acordo com o Caderno de Atenção Básica 32 do Ministério da Saúde de 2013, foram preconizadas as vacinas dupla tetânica, difteria e tétano, a contra a influenza e a contra a hepatite B, seguindo esse esquema vacinal. No caso aqui, a gente poderia dar uma ênfase também no caso da vacina contra a influenza, que a gente tendo como base a nossa pandemia que vivemos hoje, a importância de se vacinar contra a influenza para diminuir os riscos de demais outras comorbidades causadas por outros tipos de gripes, né? E fica até mais fácil para o médico fazer a detecção de qual realmente é a gripe aquela mãe está acometida. Então, a importância de orientar essas mães, essas gestantes, a tomarem a vacina, seja no período gestacional ou durante a campanha de vacinação. Então, assim, o nosso trabalho, ele foi um trabalho voltado para a construção e a observação do papel do enfermeiro nessa conduta da gestante, desde o período de detecção da gravidez até o parto. E, assim, o zelo desse profissional para acompanhar esse período gestacional por meio de diálogo, por observação e promoção da saúde, né? Acompanhando também todas aquelas análises, levantamentos, o enfermeiro vai conseguir captar e conduzir essa parturiente de uma forma muito tranquila. Ela vai se sentir mais segura com esse profissional e, assim, além desse papel do enfermeiro, de conseguir captar essa parturiente, mostrar para ela que ele é o profissional que vai ajudá-la, a gente também tem que o enfermeiro ele vai conseguir estimular, ele precisa estimular essa gestante à autonomia, né? A buscar o seu protagonismo feminino, a buscar o seu ser ator do próprio parto. Então, esse enfermeiro ele precisa desenvolver essas atividades com responsabilidade, realizar um trabalho com eficiência, né? E com compromisso, cumprindo assim o seu papel com perfeição. Então, cabe aí ao enfermeiro essa participação em todo esse processo gravídico, desde a concepção até o parto. Então, é importante nós analisarmos essa participação do enfermeiro, pois ele é o profissional que vai conduzir essa mãe, tanto ela quanto o seu parceiro, né? Nós já mencionamos aí nos slides anteriores, pensando inclusive naquele parceiro que hoje nós temos as uniões homoafetivas, né? Que a gente não pode deixar de excluir esses tipos de relacionamentos e trazer também esse parceiro, né? Então, assim, o enfermeiro, quando ele faz esse papel, ele contribui para que esse parto seja um parto de sucesso. Nós temos aqui as nossas referências, que estão citadas no trabalho, e gostaríamos de agradecer a todos que participaram, a nossa orientadora que participou junto com a gente. Queremos agradecer ao Thales,
A Gladys também está participando com a nossa análise. É um prazer para a gente poder apresentar para vocês o trabalho, tá? E aí fica o nosso agradecimento para vocês. Parabéns, meninos. Muito bem. Professora Obrigada. Gladys, vamos começar por Obrigada. você? Vamos, Gabi, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom, oi meninos, um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento especial, né? Tão difícil, né? Esse finalzinho assim, que delícia, né? Delícia. É um prazer muito grande, né? Então, falar um pouquinho dessa matéria que eu amo muito, né? Que é saúde da mulher, né? Parto, pré-natal. Eu achei, assim, o trabalho de vocês de uma sutileza enorme, sabe? De um prazer de ler, assim, com coisas simples, né? Um texto bem simples, que eu acho que qualquer um consegue entender, né? Essa simplicidade dessa escrita, a simplicidade, né, do tema, essa tão necessário, né, para nós enfermeiros, conseguir chegar perto dessa mulher, né? Nós que temos o privilégio de poder fazer um pré-natal inteiro, né? Com essa mulher de baixo risco, né? Então é um privilégio muito grande nosso, né? E também um desafio, né? Poder levar para essa mulher esse conhecimento que a gente tem e com essa simplicidade de explicar para ela que a gente está ali não para atrapalhar, mas a gente está ali para mudar, né? Para levar um conhecimento para a família nesse momento tão especial da vida dela, né? Ou tão difícil, né? Uma gravidez também não desejada. Então, nós estamos aí para esse momento tão difícil da vida dela. Eu achei o trabalho de vocês muito completo, né? Esse caderno 32, ele é perfeito. Ele trouxe, assim, né? Vocês fizeram as tabelas que ficaram de uma clareza muito grande. Parabéns para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre tudo. Eu achei muito bom o trabalho, achei super tranquilo, né? Vocês três conseguiram apresentar de uma forma também super clara, não saiu nada do trabalho. O trabalho está ali do jeito que vocês enviaram, né? De uma forma mais tranquila. Foi falado super tranquilo, tirando o nervosismo, né? Tudo normal. Até a banca fica nervosa, quem dirá os alunos, né, gente? Impossível não ficar. Então, assim, eu achei, assim, o tema importante, o jeito que vocês apresentaram. Eu só achei um pouquinho, eu dei uma procurada e achei, assim, no objetivo específico, eu achei que ele não ficou tão específico, né? Achei que ele ficou bem simples. Achei que ele podia ficar mais detalhado, né? Para que a gente, ao começar, ia falar, não, vamos falar disso, desse acompanhamento, né? Principalmente desse acompanhamento do enfermeiro de perto, né? De estar ali, dessa saúde do homem que entra hoje, né? Dentro desse processo gravídico dessa mulher que é tão importante, né? E que também, como ele é muito novo, né? 2016, muita gente, né? Não conhece, né? Também é muito difícil conseguir trazer esse homem para perto, né? Então, achei, assim, que faltou um pouquinho só de ser mais específico, né? Coisas de mulheres, né? A gente quer um detalhe maior para ler, né? O objetivo geral foi super interessante, né? Essas ações mesmo que esse enfermeiro precisa, mas o específico ficou faltando um detalhezinho. Especificar um pouquinho mais, qual que são essas ações, né? Quais que é a parte mais importante que vocês acharam para colocar ali nesse objetivo específico, né? Tirando disso, eu queria só agradecer, eu achei muito interessante. Eu não vou perguntar nada, porque eu achei super completo, verdadeiramente. Foi muito, falou das vacinas, vocês falaram de todos os exames dos trimestres, né? Tá lá o exame de fezes, que a maioria das vezes a gente nunca tá, né? Que às vezes as pessoas, não, a gente vai deixando para lá, mas vocês colocaram lá, especificando sobre ele, né? Independente, às vezes essa mulher, ela mora em algum lugar, não tem um conhecimento, e essa consulta de enfermagem traz isso tudo, para saber se é necessário ou não. Então, eu achei super completo, eu queria parabenizar vocês, né, a Joelma, a Maria, o Will, por esse momento agora, e queria agradecer por estar aqui com vocês, fazendo parte desse momento tão especial, onde fecha um ciclo, né, para começar os enfermeiros aí atuarem junto com a gente. Daqui a pouco a gente está tudo junto, né? Obrigada. Obrigada, Gladys. Professor Tales, por gentileza.
Olá, meninos. Boa tarde, quase boa noite aí, né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de avaliar o trabalho de uma temática que é super interessante, que eu estudo já tem bastante tempo mesmo, assim, né? Já tem quase uns 5, 6 anos que eu estudo saúde da mulher, e especificamente essa atenção ao pré-natal. E aí eu vou começar a fazer um diálogo com vocês, porque tem algumas coisas assim que eu preciso entender e algumas ponderações. Primeira coisa que eu queria saber é que se o trabalho que vocês me mandaram é um trabalho que já está publicado, correto? Ou não? Quer ver? Vai publicar. Não, é porque o que eu recebi foi o trabalho, já o artigo. Eu não sei se a Gladys também recebeu esse. A gente já submeteu a revista que a gente escolheu. Não, mas é porque Na eu já recebi até verdade, o formato, Thales, deixa eu te explicar. O trabalho deles sempre é um artigo. Obrigatoriamente é um artigo. O trabalho deles foi submetido e foi aceito para publicação, mas ainda não foi publicado. Não, mas é porque eu já recebi a versão da revista. Vocês me Sim, enviaram... ele está normatizado para a revista. Entendi. Ok, então vamos lá. Acho que é importante. Primeira pergunta é essa. Por que eu estou falando isso? Acho que alguns tópicos são importantes especificamente sobre a vacinação. Vou puxar lá para a vacinação, vou iniciar da vacinação e depois eu vou voltar em algumas terminologias que eu acho que cabem um pouco de reflexões sobre essas terminologias. Quando que vocês me falam das vacinas, vocês me trazem as 3 vacinas. Está correto, se eu for parar para pensar que a referência de vocês é o caderno 32 da atenção básica. Está correto chegar lá. Entretanto, na hora que eu vou destrinchar essas vacinas, a gente tem uma vacina lá que está faltando, que todas as gestantes hoje elas necessitam tomar. Vocês me falam somente da difteria e tétano, que é a da DT. Tá? A partir de 2014, a gente tem uma vacina que foi incluída no calendário vacinal da gestante, que ela é de obrigação, né, do enfermeiro checar, que é a DTPA. Independente do estado vacinal dessa gestante, ela precisa receber o componente da DTPA, que no caso é o pertúcio, né, para que ela esteja imunizada ali e passe também as imunoglobulinas para o seu concepto. Então, é uma atenção sobre isso, porque isso foi uma atualização do caderno. O caderno até então, a gente não tem essa atualização do caderno, então que vocês trazem lá, que ele é lá de 2013, ele é ótimo. Se a gente for parar para pensar que a gente está aqui em Belo Horizonte, a gente tem um caderno de atenção básica, né? Específico para o pré-natal da atenção básica de Belo Horizonte, que ele ainda tem essas atualizações, então acho que ele talvez seja uma referência interessante de vocês colocarem no trabalho de vocês. Já tem o de 2019, tá? Se eu não me engano, ele chama Caderno de Pré-Natal Parto Puerpério, da PBH. Ele é ótimo. Ele literalmente é uma das referências mais atuais que a gente tem hoje, assim, tirando os artigos científicos, enfim. Mas essa atenção para essa vacina. Porque se a gente para pensar em DT, se ela tivesse, né? Antigamente a gente parava para pensar na seguinte forma: 5 anos eu não precisaria imunizar mais essa mulher. Mais do que 10 anos, eu dava uma dose de reforço e eu priorizava ali da DTPA. Hoje não mais, né? Hoje, independente do estado vacinal dessa gestante, eu preciso imunizar ela com uma dose de DTPA, tá? Independente se ela tem um esquema completo de DT. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante de completar, antes que esse artigo seja publicado, é isso, porque eu acho que o artigo é um local que as pessoas vão ter como fonte, para onde que elas vão buscar, por exemplo, essas referências. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu acho que é interessante, e aí, no trabalho de vocês, às vezes vocês trazem uma forma de escrita e depois vocês trazem outra forma de escrita. Planejamento familiar. Hoje, quando a gente para pensar, eu que tenho estudado muito em relação à perspectiva de gênero, a gente não fala mais planejamento familiar, porque a ideia de planejamento familiar é uma ideia daquele relacionamento onde eu tenho um homem, uma mulher e uma família, né? Isso seria a ideia da família. Hoje a gente fala muito mais por planejamento reprodutivo, né? Porque essa mãe ela pode ser uma mãe solo, ela pode ter uma produção solo daquele filho e ela não tem o parceiro. Isso não é um problema para essa mulher, né? Muitas vezes é o jeito que ela entendeu de como que ela queria ser mãe, né? Da mesma forma que quando vocês me falam lá do pré-natal do parceiro, vocês me falam do pré-natal do homem. Se a gente volta lá nos protocolos, eles não vão colocar pré-natal do homem, eles vão colocar como pré-natal do parceiro. Porque, como o William falou no final da apresentação, você pode ter mulheres que são casadas com mulheres e elas têm uma produção independente, seja por filho, seja por qualquer outro tipo de processo de gerar esse filho, né? Então, eu acho que é outra coisa também que a gente tem que tentar padronizar para tentar incluir
e não excluir essas famílias, né? Então, a gente acaba por incluir essa família na hora que a gente usa esse termo de planejamento reprodutivo e não mais planejamento familiar, por várias confirmações de família. Outra coisa também que eu acho interessante, que eu acho que que não é que está faltando, mas acho que seria interessante vocês colocarem, o enfermeiro, ele pode levar, igual a Gladys falou, né, esse pré-natal até o final, independente, a gente sabe que a gente tem essa capacidade técnica, científica, desde que seja feito dentro de uma consulta de enfermagem. Então, o pré-natal ele precisa ser feito dentro de uma consulta de enfermagem, então ele precisa ter todo de sistematização da assistência de enfermagem colocado dentro desse processo, né? Então, o primeiro ponto é esse. Outra coisa que é interessante é que vocês me falam dos exames. E mais dos remédios que a gente precisa prescrever para essas mulheres, né? A gente tem 2 remédios aí que a gente prescreve para elas, né? Um até ali em torno da 12ª semana de idade gestacional. E isso é interessante porque quando a gente traz esse remédio aí, que no caso é o ácido fólico, a gente entende que o acompanhamento desse pré-natal ele não se inicia no momento da concepção, né? Quando eu tenho que iniciar esse acompanhamento desse pré-natal? Quando que eu tenho que começar a acompanhar essa família ou essa mulher que tem, do ponto de vista, esse desejo de ser mãe, né? É uma perspectiva que a gente tem que levar isso em consideração, porque o protocolo ele coloca lá que a gente espera uma captação precoce de 12 semanas de idade gestacional dessa mulher. Entretanto, esse pré-natal ele precisa acontecer antes. Por que ele precisa acontecer antes? Porque eu já tenho que fazer uma consulta pré-concepcional com essa mulher, para que ela se prepare para essa gravidez, para que ela não ocorra uma gravidez, seja ela indesejada, mas que ela tenha aquele preparo pré-gestação. E uma vez que ela tem esse preparo pré-gestação, os desfechos perinatais lá na frente para essa mulher vai ser totalmente muito menores, do ponto de vista de piores do que uma mulher que, de certa forma, engravidou sem se programar. Então, acho que é interessante trazer esses remédios, né, esses profiláticos aí que a gente usa, seja o sulfato ferroso ou seja o ácido fólico, também para o texto, porque também é responsabilidade do enfermeiro prescrever. E aí, uma coisa que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês aí que estão formando, uma mulher para vocês lá, que chega lá, vocês vão pegar a mulher lá, mudou-se, essa mulher chega no centro de saúde de vocês, na unidade básica de saúde, e ela chega lá para vocês com 10 consultas de pré-natais. Do ponto de vista de protocolo, ela teve a consulta mínima, concorda? A consulta mínima é de quantos aí que vocês colocaram no pré-natal? 6. Né? A Organização Mundial de Saúde coloca 7, a Rede Segon coloca 8 aí pra gente, no mínimo de 8 consultas. Vocês ficam respaldados que essas mulheres tiveram um pré-natal com qualidade? Com 10 consultas, 6 consultas? Porque eu não gosto muito de número, não, sabe? Eu aprendi isso com a minha orientadora, assim, do mestrado e do doutorado. Ela também ela é enfermeira obstetra, e ela falava, Thales, atente-se para isso. 6 consultas é o mínimo, mas 6 consultas vocês vão garantir que essa mulher teve um pré-natal de qualidade? Vocês acham que sim ou que não? Não, no meu modo de pensar e pela pesquisa que a gente fez, eu vejo que chegou para mim, eu entendo que ela está iniciando comigo. Eu vou recomeçar o processo para analisar, para ter certeza de que tudo que foi feito foi realmente feito. Exatamente. Sabe por que eu estou chamando essa atenção? Às vezes a gente fica muito preso a número, muito preso a protocolo. A gente fica muito preso, por exemplo, eu preciso solicitar esse exame, mas eu não sei. A gente tem que ficar muito mais preocupado com o tempo despendido dentro dessas consultas para essas gestantes, porque essas mulheres elas precisam ser acolhidas. 6 consultas eu não garanto uma qualidade de pré-natal para ela. Então, esses são os pontos que eu acho que é interessante de vocês reverem do ponto de vista do trabalho de vocês, porque ainda dá tempo de colocar para que tem essas correções aí do ponto de vista tanto da vacina quanto do ponto de vista de colocar e tentar puxar mais um pouco mais essa sardinha para a enfermagem, sabe? De falar assim, olha, a gente já sabe que no parto tem estudos que comprovam. O enfermeiro obstetra que acompanha o parto, os desfechos perinatais para essa mulher é muito melhor do que quando elas acompanhadas pelo médico, né? Os estudos já mostram isso, né? A gente já tem estudo. No pré-natal a gente ainda não tem. Se tem diferença entre médico e enfermeiro que está acompanhando essa mulher. Mas eu acho que puxar essa sardinha desse diferencial do que é ser enfermeiro, porque eu vou acolher essa mulher, porque eu vou entender essa mulher do ponto de vista de uma visão holística, eu acho que aí sim vocês puxam mais a sardinha para vocês e comprovam aquilo que vocês querem falar nos seus objetivos. Tá?
No mais, obrigado. Obrigada, professor Tales. Agora eu vou pedir para você e para a Gladys, professor Tales, deixar o vídeo e o áudio fechados e entrar naquele link da reunião da avaliação. A gente já volta, tá? Não fiquem ansiosos. Ô, Gabi, é o que está com o áudio desligado. Você liberou outro aparelho. Lembra que eu te disse que eu estava com 2? Uai, mas os dois estão aqui